agora com Ronaldo Caiado. Já temos aqui na nossa linha. Deixa eu só ver. A gente vai falar, então... O governador está então... conosco? O governador Ronaldo Caiado está conosco. Um dos, como podemos dizer assim, um dos personagens da política nas últimas 24 horas por causa da ida ao PSD e desse movimento todo em direção a... Olha, está conosco aqui. Com imagem e tudo. Quem está assistindo a gente no YouTube está no carro, né? Com imagem, portanto. Como é que vai, governador? Muito bom dia, tudo bem? Bom dia. Realmente, muito obrigado aí, em primeiro lugar, por poder falar aí com a Dani, com todos vocês da TMC e poder também dar conhecimento a esta decisão na noite de ontem, onde nós decidimos participar de um processo junto ao partido, que é o PSD, junto com mais 2 colegas governadores, tanto Eduardo Leite quanto o Ratinho, para que um de nós aí seja indicado como candidato a presidente no período de 2026. Foi uma decisão de colegiado, onde todos nós nos submetemos a essa condição de poder aguardar o resultado, que será ali feito por intermédio de vários líderes políticos reconhecidos nacionalmente, como também de outras pessoas que foram incluídas nesse comitê para indicar quem realmente representará o partido. Isso mostra a maneira totalmente, vamos dizer, mostrando claramente que não é um projeto de ordem pessoal, mas um despreendimento completo de cada um para poder aguardar o resultado daquele que será o encabeçador desse processo de 2026, Dani. Então, governador, só para ficar claro aqui, hoje é dia 28 de janeiro e neste 28 de janeiro o senhor é candidato a candidato, né? Para ficar bem claro. Bem claro, candidato a candidato dentro de um partido que decidiu ter um candidato a presidente da República. Aonde eu estava, já não tinha mais essa certeza, tá certo? Ou seja, com a Federação da União Brasil, com o Partido Progressista, a tendência é de não ter candidato. Então, sendo assim, lógico, o meu interesse, aí não é uma decisão de ordem pessoal, mas sim participar de um grupo de pré-candidatos que possa amanhã ser ungido, ser amanhã escolhido para participar do processo eleitoral de 2026. É exatamente isso. Sou um pré-candidato a presidente da República. Só para situar aqui quem acompanhando a programação da TMC, o TMC 360, nós estamos conversando agora com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que anunciou ontem à noite a filiação ao PSD. Nós temos muitas perguntas aqui para fazer para o senhor. A gente agradece a Daniela Lima a conexão. A Dani saiu agorinha há pouco daqui do nosso programa, o jornal continua. Eu queria entender como é que fica agora, a gente já está nesse contexto de eleição, já estamos em ano de eleição, como é que fica o Centrão com essa mexida no tabuleiro, no xadrez, com essa decisão do senhor? Olha, cada um vai buscar o seu espaço, né? Nós temos a candidatura do Zema, temos a candidatura do Flávio Bolsonaro e teremos aí a candidatura do partido do PSD. Poderão vir outros também, mas pelo menos esses 3 já estão colocados. Importante é que nós tenhamos vários candidatos no primeiro turno, para no segundo turno, aquele que lá chegar terá os demais. A semana passada eu estive na casa do senador Flávio Bolsonaro, conversei também comunga da mesma tese, como o Zema também,
tenho falado com ele, vou estar com ele hoje, vou me reunir com ele agora, tá certo? Vou ter uma reunião com o Zema, estou indo para uma reunião neste momento, que será um encontro lá no Banco UBS, que será um congresso que está sendo realizado, onde eu terei uma conversa também com o Zema. E lá estará também o Ratinho, o Eduardo Leite, eu, o Zema, enfim. Essa parte aí, cada um vai buscar o seu eleitorado. Agora, nós não podemos fazer o jogo do PT e concentrar em um único candidato contra toda uma máquina usada de uma forma não republicana pelo PT, tentar montar ou desacreditar o candidato da oposição. Então, ao termos 3 ou 4 candidatos, é muito melhor do que nós termos apenas um que terá que enfrentar o processo ainda até outubro deste ano. Governador, acho importante isso que o senhor citou, porque existe realmente, às vezes no senso comum, um entendimento de que um grande candidato forte, né, em oposição ao PT, em oposição ao presidente Lula, seria melhor para juntar realmente esses esforços para fazer oposição ao presidente Lula nas urnas. Então, o entendimento é que quanto mais candidatos houver, melhor. Exatamente, olha, vamos buscar um fato assim bem atual e que realmente mostrou sucesso. O Chile está aí há poucos dias. O Chile, para derrotar o presidente de esquerda, lançou vários candidatos. E aí, o que foi para o segundo turno, derrotou o presidente. Tá vendo? Então, quer dizer, isso aqui nós não estamos inventando primeiro turno, vai de hoje, janeiro, até o mês de outubro, enfrentando uma máquina de governo. O presidente Lula não precisa sair do poder. Ele continuará. Eu tenho que sair do governo. O Lula continuará presidente da República. Então, quando você tem um jogo desse, é muito desigual. É importante que a gente tenha vários candidatos para que aquele que superar, como foi no Chile, superou o problema e pronto. Está aí, resolvido, ganhar as eleições lá. Agora, num primeiro turno, um candidato só é muito difícil. Governador Ronaldo Caiado, conversando conosco ao vivo aqui na TMC. Eu queria que o senhor, o senhor até passou por isso na primeira resposta, mas eu queria que o senhor explicasse mais um pouco essa expressão que o senhor usou para a imprensa, falando que a saída do União Brasil para o PSD significaria um passo adiante nas pretensões para a eleição de 2026. E aproveito e pergunto qual que é o papel, dentro, é claro, das possibilidades que o senhor possa responder, de Gilberto Kassab nessa conversa, porque ele foi muito importante, foi uma figura muito importante na eleição do próprio presidente Lula em 2022. Qual que é o papel do PSD e do Gilberto Kassab nessa parte do xadrez político aí? No xadrez político, eu posso te garantir que ele foi bem explícito, direto, não ficou nenhuma interrogação em relação a essa liberdade que é dada a todos nós. Vou fazer um fato concreto, vamos lá. Caso seja eu o escolhido, aí vamos imaginar o estado da Bahia. O PSD lá tem uma disposição de apoiar o candidato do PT, certo? Uhum. Bom, o Ronaldo Caiado, se eu for o candidato, eu estarei no palanque do ACM Neto. Então, a nós, candidato a presidente, é dada toda a liberdade para que possamos escolher o nosso palanque dentro da nossa história de vida na política. Você me conhece, eu sou o mais longevo opositor do Lula, desde 1986. Então, nunca tive aliado ao PT, sempre tivemos posições programáticas e doutrinárias totalmente contrárias, e como tal, assim será. Ou seja, a população brasileira deseja um outro viés de governar o Brasil, e não esse que está aí há 5 mandatos,
e que não tem conseguido nem tirar o Brasil da pobreza, que ele fala isso desde o primeiro dia que foi candidato. Então, é não trabalhar e o Brasil cada vez mais e a população cada vez mais deixando a desejar em relação à melhoria de qualidade de vida. Aliás, governador, foi muito interessante o senhor tocar nesse ponto, porque mais cedo, né, quando a gente divulgou essa notícia da sua mudança, nós nos lembramos que em 1989, em torno a tantos candidatos daquela eleição, que foi a primeira, o senhor e o presidente Lula estavam disputando, né? E a minha pergunta é, então quer dizer que os veteranos vão dominar essa eleição? Não tem uma nova geração que consiga peitar os veteranos de frente, governador? É mais ou menos por aí? Veja, eu sou extremamente defensor das novas gerações, mas você precisa entender, neste momento, que a eleição é um momento delicado e difícil, tá certo, de ser superado em 2026. Mas você tem que entender que ganhar a eleição, ela não é mais difícil do que ter que governar o país. A maior tarefa, o maior desafio que nós temos pela frente é governar o país numa situação de total, hoje, desordem institucional. No momento hoje, onde a sociedade clama por um combate à violência, à corrupção, são as maiores demandas da população. Que você vê um presidente que lava as mãos e que não governa o país há 3 anos. Simplesmente fica repetindo o fato de 8 de janeiro. Um Congresso Nacional que realmente bate cabeça em relação a esse uso de emendas impositivas de modo a não ter um objetivo comum dentro de um projeto de governo. Você vê o Supremo invadindo prerrogativas de outros poderes. Então, o governar num momento como esse será o maior desafio do próximo presidente da República. Esse será o grande desafio. Ganhar a eleição, mas e depois? O que fazer? Como fazer? Qual é a autoridade moral que tem o candidato? Por que o Lula não promove as mudanças que precisam promover? Ele não tem autoridade moral. Ao não ter autoridade moral, você não governa. Então, a necessidade agora é de ter esse nível de independência moral para poder exercer o cargo da presidência da República e botar ordem no país e fazer com que haja um desenvolvimento e o apoio aos princípios que são aqueles que cada presidente tem que responder por eles, tá certo? Na saúde, na educação, na segurança, nos programas sociais, também nas obras de infraestrutura. Você não pode ter um presidente que passa 3 anos falando do 8 de janeiro, que você não vê obra nenhuma, a não ser corrupção por todo lado. Tá? É o que você está vendo aí, estampado no dia a dia da população, ou das pessoas. Governador, para a gente encerrar aqui, então temos aqui um discurso de candidato. Eu queria falar e perguntar, então, qual é a prioridade do nosso país? O que a gente precisa fazer? O que o presidente, em 2027, precisa fazer para que se coloque ordem em tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que o senhor falou? E queria também colocar aí na esteira da nossa discussão os 80% de aprovação. O senhor alcançou o primeiro lugar no ranking de aprovação entre os governadores. Isso é algo que ajuda em todo esse discurso, impulsiona. Como usar isso também? Olha, veja, o que as pesquisas demonstram é que o Brasil não suporta mais esse nível de violência das pessoas que são sequestradas hoje, que vivem sob o comando das facções criminosas, das empresas que são cada vez mais invadidas pelo crime dessas organizações do narcotráfico e também o processo de corrupção. Toda pesquisa, esses 2 itens estão longe do segundo lugar. É corrupção e violência. É violência, é o crime
e, ao mesmo tempo, é a corrupção. Então, aquilo que você citou, no momento em que eu transformei Goiás no estado mais seguro do Brasil, onde bandido não se cria, onde a pessoa tem a segurança plena no estado, o estado é o primeiro lugar na educação. O estado é o estado mais transparente nos gastos públicos, é o estado que hoje está dando, está mostrando o que avançou na área de inteligência artificial, é um estado que hoje tem a maior transparência de seus gastos, é o estado mais digitalizado no Brasil e cada vez mais os empresários migram para Goiás pelo nível de satisfação em viver lá. Lá é um estado que só não foi para frente. A indústria de carro blindado, essa quebrou, essa voltou para São Paulo, tá certo? Não tem carro blindado em Goiás. Então, é esse nível de governabilidade que a população espera. E é por isso que o meu governo chegou a 80% de avaliação positiva. Então, o que a sociedade deseja é alguém que governe o país. É exatamente isso que eu fiz em Goiás. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, obrigada por estar aqui com a gente, pelo seu tempo. Estamos ouvindo que o senhor está sendo muito requisitado agora, principalmente num dia como hoje, depois do anúncio de ontem. Um ótimo trabalho. Espero que a gente volte a se falar mais aqui na TMC. O espaço está aberto para o senhor vir aqui discutir com a gente assuntos tão importantes sobre o nosso país. Obrigado. Pode ter certeza que vou estar aí com vocês. Muito obrigado pelo espaço que vocês me concederam. E agora eu estou entrando em um outro debate. Muito agradecido mesmo. Tuas ordens. Um abração grande a todos vocês. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado.